Vamos iniciar a nossa noite com muita alegria, rogando a Jesus que nos envolva, que nos abençoe, a todos nós que assim seja. Queridos amigos, com muita alegria, estamos de volta. E hoje, com muita alegria, nós estamos retornando ao estudo do Sermão Profético para dar continuidade ao capítulo 24 de Mateus. Especificamente no item 36, quando iniciamos a leitura na última semana, trabalhamos até o versículo 39, e hoje nós vamos trabalhar do versículo 40 ao 44. Então eu peço a permissão para vocês para fazer a leitura, para a gente iniciar as nossas reflexões. Contando com a colaboração de vocês, com as perguntas, com as ponderações, vocês que estão nos acompanhando na sala Falando Espiritismo, que possam colocar no chat as questões para que a gente possa trabalhar em conjunto. E você que encontra nesse momento em seu lar, contamos com as suas vibrações, pois o trabalho, o estudo, ele efetivamente se engrandece quando há participações. Vamos lá. Jesus dialogando com os seus discípulos. Nesse trecho que estamos trabalhando, ele foi designado como exortação à vigilância. Então a leitura do 36º versículo começa assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levado uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isto, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos lá. E inicialmente gostaria de abraçar a presença da nossa companheira Rosângela. Estamos muito saudosos da sua presença, Charri. O nosso companheiro Juarez, que se encontra no chat, para nós, o nosso coração se rejubila com a presença de vocês. Então vamos lá, porque como diz o nosso querido evangelista Pedro, o tempo urge. Na última semana, nós trabalhamos alguns aspectos iniciais desse novo contexto do sermão profético, que é intitulado, conforme falamos no início, Exortação à Vigilância. Nós sabemos que, nesse momento, registrado pela história, através das mãos, por exemplo, aqui de Mateus, Jesus estava com os discípulos no monte, orando e dialogando, olhando para o templo. E ali ele veio trabalhando N aspectos, como falando da queda do templo, os princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e agora exatamente na exortação à vigilância. Porque ele efetivamente já apresentou para nós, naquele momento, para os discípulos e agora para nós que estamos nos candidatando ao discipulado, que o movimento do aprendizado espiritual
ele requer de nós muita atenção. No despertar, precisamos de estar atentos para efetivamente o que a providência divina está nos apresentando como recursos para o nosso aprendizado. E, acima de tudo, a misericórdia da providência divina há de nos conceder aquele laboratório para que a gente possa operar, ou seja, aplicando o conteúdo aprendido para que ele se consubstancie na nossa intimidade. Efetivamente, nesse laboratório nós teremos o ensejo de lapidar as nossas emoções, cuidar das sensações, desenvolver virtudes, para que efetivamente nos engrandeçamos e, com isso, nos candidatar novamente para novas lições. No momento em que recebemos as lições, nós teremos então, nesse grande processo do aprendizado, aquele movimento também do testemunho, ou seja, seremos verificados por nós mesmos. Mas assim, no seu sentido de, vamos ter que testemunhar para apresentar para a nossa consciência se estamos nos candidatando realmente para dar um passo à frente. Temos aprendido com Allan Kardec, principalmente no livro A Gênese, nos seus últimos movimentos que trata dos sinais dos tempos, que a humanidade passa por um momento singular, aonde as individualidades, nós, espíritos, reencarnados e desencarnados, estamos sendo convidados a dar os nossos testemunhos. Nunca como agora. Porque atingimos aquela posição máxima da nossa evolução. Por isso o testemunho de hoje ele é mais vigoroso do que o testemunho de ontem. A dor hoje ela tem uma dinâmica extremamente contundente para que a gente possa efetivamente trabalhar na nossa própria sensibilização. Os poetas, os avatares do além, tratam a dor como anjo, porque ela nos auxilia naquele movimento de entender a nossa posição, limites. Por isso é que quando ela avassala, nós nos sentimos impotentes, frágeis, e o nosso psiquismo, dentro de um movimento até instintivo, procuramos auxílio. Buscamos o Pai, o Criador, mas aquela presença, aquela condição de nos oferecer, por misericórdia, o remédio, a mão estendida, o braço amigo, não é mesmo? O cobertor, o pão, o leite, o analgésico, o carinho, o estímulo, a bênção. Este é o movimento que o filho procura nos seus momentos mais, vamos dizer assim, desafiadores. Nós procuramos o Pai, de uma forma ou de outra. Então nós estamos vivendo como indivíduos, como individualidades, um momento então singular de um aprendizado, de testemunho, porque esse movimento também envolve toda a população planetária. Portanto, estamos vivendo o momento da transição. Gostamos de, ao fazer esse estudo, sempre lembrar que transição, ela sempre acontece. É aquele ciclo que se fecha para que se abra um outro. Não tem uma porta que fecha para que outra se abra. Há, vamos dizer assim, um processo de intercessão, ou seja, a gente vai caminhando para, vamos dizer assim, resolver determinadas questões, e à medida em que nós vamos chegando no ápice da complexidade e que vamos garantindo então o resultado ansiado, automaticamente a vida vai como que abrindo outras perspectivas. Portanto, sempre teremos vários processos nas nossas mãos, para que os nossos corações definam o melhor para nós mesmos. Então, nós trabalhamos na última semana conceitos interessantes, fazendo reflexão até em cima do texto, a questão do dilúvio, que foi registrado como um grande simbolismo para o nosso aprendizado na atualidade.
Noé foi convidado para organizar, para se preparar, porque era um homem justo. E dentro de um contexto de muitas adversidades de um mundo corrompido, conforme a história nos narra de Sodoma e Gomorra, ele efetivamente apresenta para o Senhor valores extremamente importantes que, vamos dizer assim, trabalhavam, garantiam pela sua conduta moral, pelo seu investimento na obra do Senhor, vamos dizer assim, uma posição de mais segurança para enfrentar aquilo que viria do céu como uma grande circunstância para movimentar e despertar aqueles seres que viviam dentro de um contexto extremamente primitivo. E ele então foi convidado e recebeu a missão de construir uma arca, porque viria então o dilúvio, que são as mudanças, aquelas torrentes de água que muitas vezes representam a lei do progresso, trazendo flagelos, dificuldades, não é? Para que haja uma alteração substancial. Porque Allan Kardec nos ensina no livro A Gênese que há duas formas da humanidade evoluir. Ou seja, de uma forma lenta, gradativa, natural. Como há também impactos extremamente importantes para que haja o despertamento. Então, todos os flagelos destruidores, na realidade, eles possuem uma essência que vai efetivamente promover alterações importantes. Tempestade, para muitos, é um movimento de flagelação que traz medo, dificuldades. E para outros, numa visão mais ampla, a tempestade está, na realidade, saneando a ambiência psíquica, né? O clima, a atmosfera. Portanto, pós a tempestade, a gente filosoficamente já entende que vem a bonança. Ou seja, a bonança no seu sentido de, depois da tempestade, haver acomodação e nós iniciarmos, portanto, um novo movimento para um novo aprendizado. E à medida em que o novo aprendizado vai se desenrolando, nós estaremos nos candidatando para novas tempestades que irão nos visitar. Não é? Porque nem sempre nós optamos pela caminhada consciente, responsável, dedicada. Há aqueles movimentos que nós acomodamos, que nós ficamos indiferentes ou rebeldes, e a vida, portanto, vai bater na nossa porta para nos auxiliar e despertar, para não ficar naquela condição como foi na época de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E esse movimento nós trabalhamos. Nós trabalhamos de uma forma muito natural, porque a comida, o casamento, etc., aqui, nesse contexto, representa um pouco daquela evolução, vamos dizer assim, aquela evolução natural, não é mesmo? Aquele movimento em que estamos no meio da massa, trabalhando no contexto de César, mas desenvolvendo de uma forma ainda muito sujeito às intempéries do caminho. Precisamos de construir a nossa arca, que conforme nós relembramos na última semana, a arca representa a organização da nossa casa mental, não é mesmo? Aí nós podemos fazer referência doutrinariamente ao livro No Mundo Maior de André Luiz, quando vamos, através dos ensinamentos de Calderaro, compreender a importância dessa organização psíquica, a nossa casa mental, que simbolicamente tem 3 andares. O andar de baixo, que representa as nossas aquisições, as nossas experiências pregressas, como um andar superior, não é? A casa das noções superiores, aonde está situado o nosso superconsciente. É o filho do homem, é o futuro, é o que o nosso ser anseia, como, vamos dizer assim, um grande projeto de perfeição, de felicidade, de amor, de paz. Então, queridos amigos, o ensinamento ele é de um valor extraordinário, e por isso que nós temos que trabalhar com bastante cautela, para não ficarmos presos e mortos na letra. Precisamos de buscar o espírito da letra para que esse espírito nos liberte para a imortalidade, não é mesmo? Então, existem outros aspectos que nós trabalhamos na última semana e eu peço perdão a vocês porque eu tenho que caminhar para cumprir uma programação, né? Porque nós temos que, inclusive, depois que terminar essa análise bem rápida,
do sermão profético, o nosso objetivo é retornar também ainda para o estudo da Revista Espírita dos princípios básicos da doutrina. Embora nós gostamos também de dizer, não é, que estudar o Evangelho é estudar a doutrina espírita, porque no Evangelho nós temos que encontrar pontos doutrinários. Não é porque, através da chave desses pontos doutrinários de fundamentação kardeciana, é que nós vamos abrindo, tirando o véu e entrando um pouco mais no território sagrado da intimidade. Então, agora nós vamos chegar naquele ponto do versículo 40, quando o texto diz assim: então, estando 2 no campo, não, me perdoem, vou voltar no 39º. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos trabalhado que a vinda do Filho do Homem é aquela oportunidade de testemunharmos para, nas nossas ações, sintonizarmos com a oportunidade de vivenciar a caridade. Há um número imenso de religiosos que acreditam que a vinda do Filho do Homem é Jesus reencarnado. Como existe um número incontável que define que a vinda de Jesus é no seu sentido de espiritualmente retornar para permanecer conosco, auxiliar no julgamento, definir quem está salvo e quem não está salvo. Não é mesmo? E, na realidade, com todo respeito a estas reflexões, mas doutrinariamente nós temos claro que o retorno de Jesus, conforme prometido, ele se faz através do Consolador, ou seja, da operação da misericórdia para conosco e da reflexão ou da nossa atitude por gratidão da misericórdia que nos atende, atendendo o nosso semelhante, o ser que está na retaguarda em sofrimento. Com isso, nesse laboratório de receber e ofertar, não é? De colher e de semear, conforme o simbolismo da parábola do bom samaritano, não é? Ou na parábola do semeador, nós efetivamente vamos, então, nos engrandecendo. Inicialmente como discípulos, que precisamos de mestre, conforme ensina Emmanuel no livro Fonte Viva, e depois nos colocando naquela condição de apóstolos. O apóstolo é aquele que já representa o mestre sem que o mestre esteja com ele. Isso é simbólico, é didático. No seu sentido de que o apóstolo já tem definido as leis, as regras, a norma de conduta na sua intimidade. Portanto, ele opera conforme ele aprendeu com o mestre. Ele vai adquirindo autonomia, segurança, confiança. A sua fé se robustece e, com isso, ele se torna um legítimo representante do Senhor. Esse é o ponto que efetivamente vai definir a permanência do Filho do Homem. Ou seja, Jesus representa o Filho do Homem? Sim, nosso irmão mais velho. Ele é o paradigma, ele é o modelo que nós vamos implementar nas nossas vidas. Ele vai retornar no seu sentido de, a partir do momento em que nós nos tornarmos filhos desse grande projeto, nós estaremos junto com o próprio Mestre e Senhor, à luz do nosso caminho, naquela condição de caminhar com Ele, porque já estaremos nesse grande movimento plenos, dentro das nossas possibilidades. Porque plenitude é um projeto de vida que nós vamos naturalmente investindo e teremos, graças a Deus, a eternidade para alcançá-la, né? Eu posso, então, antes de voltar para o texto, definir que nós estamos, com todo carinho, com todo respeito, no momento de plenitude, no momento em que as nossas aquisições nunca atingiram um ponto tão importante. Aí eu vou abrir parênteses para dizer, para quem está nos ouvindo, com isso, meu irmão, não justifica o teu sofrimento. Não alimente tua dor. Não se sinta o último dos moicanos, conforme a gente costuma expressar. Não pense que não há solução.
O que não tem solução, solucionado está. Vamos ser humildes, simples, mas vamos efetivamente nos sentir filhos de Deus. Porque o grande problema da humanidade, da individualidade, é quando Deus é esquecido. É quando nós deixamos o paraíso por opção, buscar comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e o assimilar esse fruto não é fácil, por isso é que nós nos envergonhamos. Muitas vezes lidar com a verdade traz para nós constrangimentos, não é? Porque nós vamos descobrindo as questões. E diga-se de passagem, quanto mais você investir, mais você vai ter resposta. Se você começar a levantar o tapete, você vai achar poeira ali debaixo. Se você quer conhecer esta ciência que abraças, saiba que quantos livros buscardes, quantos movimentos você participar, mais você vai chegar próximo da verdade, daquele conteúdo que tu está buscando. E o se deparar com a verdade, nem sempre, ou eu posso até dizer, na maioria das vezes, nós vamos nos sentindo cada vez menores diante da verdade que vai se tornando exuberante, e ao mesmo tempo observar o quanto somos pequenos. E esse movimento trabalhado com luz, ou seja, com amor, com confiança, com certeza, na própria intimidade, vai efetivamente nos libertando. É o que Jesus define para nós no capítulo 8 de João, não é mesmo? Se vocês estão se recordando, no capítulo 8, versículo 32, buscando na memória, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, nesse movimento da vinda do Filho do Homem, que é esse Cristo que está se apresentando na nossa intimidade, o versículo diz assim, no 40º: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui ele vai usar a dinâmica da dualidade. Estando no campo, o nosso espírito, a nossa essência divina. O campo, no seu sentido, é daquele laboratório onde nós teremos a oportunidade de semear para colher, não é mesmo? Então somos aqui cultivadores, somos aqueles espíritos que estamos em franca produção. Aí a circunstância vai levar, se nós vamos falar de dualidade, vai levar o nosso lado positivo e vai deixar o negativo naquela posição, porque nós precisamos trabalhar nos dois polos. E diga-se de passagem, nós temos que trabalhar no ativo e no passivo. Nós temos que trabalhar no dia e na noite. Nós temos que trabalhar o yin e o yang da nossa intimidade, né? O macho e a fêmea. Nós temos um momento de semear, nós temos um momento de colher. E nós precisamos de entender que os dois precisam de estar conjugados. Emmanuel, no livro Consolador, apresenta para nós a necessidade de desenvolvermos as duas asas, do saber e do amor, não é mesmo? Razão e sentimento. Porque através da razão, da fé raciocinada, efetivamente nós nos colocamos no campo para semear. E efetivamente o que vai garantir a nossa felicidade vai ser a colheita no tempo certo, que é o amor em expressões de caridade. É o que vitaliza, é o que fortalece, é o que vai curar as nossas mazelas, as nossas doenças, não é mesmo? É interessante que no 41º Jesus diz assim: estando duas mulheres, né? Vamos pensar assim, em dois polos, né? Na área das nossas emoções, na área das nossas sensações, e está falando que essas duas estavam moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Olha que interessante, né? Qual que é a ideia do moinho, né? Por que uma será levada e outra vai permanecer?
É a dualidade, a definir para nós facetas. Aí Jesus, no 42º versículo, vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Que hora que virá o vosso Senhor? O Senhor que se apresenta para orientar? Ou o Senhor que se apresenta através das circunstâncias? A gente aprende no adágio popular que Deus fala com os homens pelos homens. Então o Senhor se apresenta para nós através dos homens. Já pararam para pensar sobre o assunto? Jesus, por exemplo, vem dizer para nós que quando nós dermos um copo de água para o sedento, cobrirmos o que tem frio, né? Darmos alimento a quem tem fome, a Ele estaremos ofertando. Olha que interessante. E agora me vem à memória, foi esse trecho do Sermão da Montanha, foi trabalhado por Francisco de Assis, quando visitou Inocêncio III no século XII, quando esteve na Basílica de Pedro, lá no Vaticano. É uma história belíssima. E os cardeais e o nosso pontífice da época ficaram extremamente admirados com a sabedoria daquele espírito amado, o discípulo amado João Evangelista, que estava ali naquele contexto. E nos vem à memória porque é uma expressão de vida. É um grande exemplo que a humanidade precisa de se lembrar. Porque muitas vezes a gente fica movimentando em idolatrias, em determinadas personas que passam, e algumas expressões de muita autenticidade a gente costuma olvidar. E Francisco de Assis nos apresenta essa condição. Por quê? No movimento em que a vida confere, precisamos estar prontos para servir. E servir ao semelhante é efetivamente estar diante do Senhor, que há de nos suprir nos atendendo nas nossas necessidades e provendo através da ação do bem aqueles que estão expectantes do amor que dimana do próprio Senhor. Não é mesmo? Então, são pontos que mexem com a gente. Porque nós temos que vigiar, nós temos que estar atento à vida mental, atento ao que está batendo na nossa porta. E aí, nesse movimento, chegou a hora que nós separamos na última semana. A gente ia usar esse texto na primeira parte do sermão profético que trata do convite à vigilância. Portanto, o último programa, que é um texto de Emmanuel, que está inserido no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição 20ª, intitulada Vigiando. E eu peço a vênia, o carinho de vocês, a atenção e as vibrações, para que a gente possa fazer a leitura dessa mensagem, porque ela vai bater, ela vai chegar, ela vai encontrar em nosso coração, nesse movimento do estudo, vamos dizer assim, uma terrinha muito preparada, e por isso é que nós temos que estar atentos. Vamos lá. Emmanuel escolhe um versículo de Paulo a Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Afirma Emmanuel, através das mãos luz Chico Xavier. Trabalhemos vigiando. E eu vou contextualizar. Trabalhemos vigiando, porque não sabemos a hora que o Filho do Homem vai nos visitar. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Repetindo, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Porque ensina Emmanuel que o pensamento é vida.
Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material, de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico. Porque o ambiente doméstico é o nosso mundo mental. Continuando, afirma Emmanuel. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Porque a vinda do Senhor nós não sabemos quando. Nos chama a atenção, queridos amigos, companheiros da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec de Belo Horizonte. Enfim, todos que estamos nesse momento sentados à mesa, banqueteando com o Mestre Senhor Jesus. Emmanuel nos alerta que devemos ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida. Quais são, eu pergunto, os valores autênticos da vida? A palavra autenticidade, ela tem um poder, ela tem uma dinâmica, ela tem uma expressão que cala fundo dentro de nós. E diga-se de passagem, a autenticidade, ela nos remete à reflexão que fizemos anteriormente do versículo 32 do capítulo 8 de João. Conhecereis a
a verdade vos libertará. A verdade, ela é trabalhada conceitualmente. Precisamos de desenvolver o pensamento. Necessitamos da cultura doutrinária espírita, no nosso caso, como da cultura que se dinamiza para os povos, para as posições que ocupam os espíritos. Mas nós precisamos e sentimos que esse movimento de verdade, de autenticidade, ele nos remete à nossa própria essência psíquica, o nosso eu profundo, muito diferente da nossa persona transitória. O que eu quero dizer com isso? Porque a nossa personalidade, que é discursiva, que fala e escuta, vigora, atende, se ajusta, cuida do bem-estar transitório. Por isso é que muitas vezes movimentamos politicamente corretos, não é mesmo? Alguns movimentos bajulamos, outros privilegiamos, atendemos se o outro fala na cartilha que nos interessa, vestimos como nos importa e também como importa o outro, e aí por aí vai. Mas nós precisamos de pensar, de sentir mais com profundidade, para que inclusive a gente possa se posicionar na vida com uma visão imortalista, espiritualista, corretamente com o Evangelho e não com o interesse da corte de César. Não. Por isso que eu costumo dizer que para o Evangelho não tem bastidores. Na casa espírita, essa história de eu vou falar que você não conta para o outro costuma pegar mal até espiritualmente, que nós estamos sendo observados. É óbvio que existem assuntos que são éticos, que exigem de nós posturas silenciosas. E como diretores, como líderes, muitas vezes temos que tratar alguns assuntos que o povo não pode ouvir. Tem assuntos que eu converso com os médiuns em nossa reunião íntima de espiritismo que eu não posso tratar com um grande público. Isso é natural. Mas aquela história de armar, de ficar criando panela, de ir para uma reunião com um assunto pronto, porque ele foi trabalhado antes, devemos ter cuidado. Porque isso é sustentado pelo orgulho e pelo egoísmo. Emmanuel está falando de valores autênticos. E nós temos estudiosos na sala nesse momento, e eu agradeço a todos pelas vibrações, pela participação, inclusive o meu amigo Juarez, esse nordestino poeta, não é, que andou um pouquinho meio combalido aí. Juarez, que Maria Santíssima te ajude aí no seu erguimento, mas eu já espero que você já esteja tomando água de coco e pronto para tomar um solzinho lá no Ceará, não é? Uma brincadeira com o nosso irmão. Mas eu quero dizer o seguinte: essa palavra autenticidade, ou valores autênticos da vida, isso cabe aqui para nós reflexões pela madrugada fora. Porque com a autenticidade espiritual, nós teremos forças para aprender a sorrir para dificuldades. Sorrir no seu sentido de expandir luz na dificuldade. Não é se felicitar com a dor, não é isso. Não é ser indiferente ao sofrimento. Mas procurar ver o papel, a importância. Devemos construir gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre. Portanto,
É um movimento de construção da nossa arca, como Noé o fez, no seu sentido figurado. Porque construindo essa arca, que precisa de ser valorizada em seus aspectos de passado que nos visita o tempo todo. Porque nós nos movimentamos diante das reações que são promovidas pela nossa intimidade. As nossas tendências falam muito alto. Os valores conquistados gritam, nos ajudando numa verdadeira tempestade contra aqueles vícios que ainda nos aprisionam. Isso tudo é um movimento de um grande dilúvio, que é uma água que vai remexendo o que está lá na profundidade, para que a gente tenha a oportunidade de lidar com os desafios. Então, se está confuso, se está desafiador, se está complexo, é porque o Senhor, nesse momento, está garantindo, junto conosco, nos sustentando, aquela condição de aprimoramento e de renovação, porque a água do dilúvio, ela nos remete também ao simbolismo do batismo de João. As expressões de Allan Kardec, com toda a sua pujança, como o grande discípulo da verdade, que Jesus traz para nós simbolicamente, porque não está tudo nas mãos dele, mas Allan Kardec representa o espírito de verdade num contexto de uma fé raciocinada e operacionalizada nos tempos atuais, dinamizando o que Jesus vivenciou, trazendo o Cristo para perto de nós, para dentro da tua casa, para estar no meio do relacionamento seu, da tua esposa, para colocar junto com as tuas mãos as bênçãos sobre o coração de teus filhos, para nos ajudar a carregar a sogra para levar para as férias com você, 40 dias de férias com a sogra, para te ajudar a ter paciência com o sogro, que está te contando a mesma história há 72 anos. Não é? Para efetivamente nos ajudar a passar a noite no hospital com aquele coração que a gente ama, ou com aquele coração que a gente está conhecendo agora na tarefa espírita. Porque nós não podemos privilegiar, nós temos que atender. Então esse é o grande movimento que precisamos de tomar conta, vigiando o nosso mundo mental, qualificando-o, porque nós não sabemos o dia de um amanhã. Jesus disse assim para nós: considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O mestre Senhor, o mestre dos mestres, vai utilizar um simbolismo da família. Ele vai falar do pai. Observem que interessante, porque o pai é o patriarca. Vamos lembrar das tradições judaicas, do grande compromisso do povo hebreu no planeta Terra, vindo de outras esferas, ajudar a humanidade a organizar a família. A tradição familiar é imprescindível na vitória do Evangelho. Não aquele pai que excede na justiça, mas aquele pai que está em consonância com a justiça divina, que não cheira violência, como nos alerta Emmanuel. Porque a justiça dos homens cheira violência. A justiça de Deus, nos faz lembrar Emmanuel, ela se apresenta em bondade, em misericórdia. É esse pai que precisa de cuidar dos teus, da família. Aonde estão os pais, amigos espíritas? Vamos valorizar os nossos pais, vamos honrá-los, mas vamos nos candidatar a ser pais para fazer a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que precisamos de nos tornar na terra, vigiando, cuidando na noite. E a noite aqui é aquele movimento que representa aquele ponto em que nós relaxamos, que nós vamos nos sensibilizar, não é mesmo? Não sabemos a hora, nós não podemos ficar acordados a noite inteira, porque nós não damos conta, não é mesmo? O nosso organismo precisa do repouso,
Mas ele está dizendo para nós que o Pai toma conta durante o dia para garantir a noite. Porque durante o dia é o momento de fundamentar os exemplos, os ensinamentos, para garantir a proteção espiritual de toda a casa à noite. Não é mesmo? Agora, simbolicamente também, nós vamos entender que Jesus vai dizendo que precisamos de estar sintonizados com o bem o tempo todo. Porque assim nós não vamos dar brecha para o egoísmo, nós não vamos nos aconchegar no orgulho e por isso não vamos também nos adoentar, não vamos nos sintonizar com o que não mais faz parte do nosso cardápio, das nossas escolhas. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No versículo anterior, foi falado do ladrão. O ladrão representa todo aquele movimento da apropriação indébita. O ladrão representa aquelas posturas nossas de tomar do alheio esperança, oportunidade. O ladrão representa aquele que não tem compromisso com a justiça. São aqueles movimentos nossos em que nós digladiamos, que nós disputamos, que nós avassalamos, que nós adulteramos. Esse é o ladrão. E aí, essa palavra ladrão, essa condição, não é? Que nós não estamos tratando do delinquente lá de fora, nós estamos falando ainda daquele pecador que está dentro de nós que ainda não descobrimos. Essa condição, né? Esse atributo, se eu posso assim dizer, do ladrão nos faz lembrar do capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entrarem por mim entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Eu sou aquele que vim para as ovelhas e as ovelhas conhecem a minha voz. Antes de mim vieram os ladrões e os salteadores, mas vós sabeis quem é o verdadeiro mestre. E esse momento do despertar consciente do discípulo que estamos nos candidatando a tornar, nós precisamos então de abraçar a verdade e vivê-la. Viver, se entregar, se curvar a ela. O Espírito de Verdade fala para Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na Missão dos Espíritas, que chegou o nosso momento de semear a boa palavra, de viver o Evangelho, de abrir mão do nosso conforto, de nos sacrificar por uma vida melhor, por um mundo mais equilibrado, mais justo. A questão toda é que nós nos tornamos rebeldes, o senso de justiça nossa vai ampliando e nós queremos consertar tudo que está atrapalhado lá fora. E o convite do sermão profético, em se referindo à vinda do Filho do Homem, o nascimento desta proposta sacrossanta que está se despertando dentro de nós, é para que nós possamos edificar o reino de Deus dentro da morada do próprio coração. Eu vejo um comentário na sala que diz assim: essa sala é uma bênção em nossas vidas, todos na mesma vibração, com o mesmo interesse, aprender mais e sempre. Minha amiga, meu irmão, você toca o nosso coração, porque nós estamos aqui, porque nós acreditamos no que você está apresentando como um grande tesouro de teu coração. Esta sala é uma bênção para todos nós. Por isso nós nos sacrificamos, nós nos esforçamos para estar aqui todas as quintas-feiras, neste programa, os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Porque além
de buscar aprender, nós sentimos os benfeitores nos inspirando para que a gente possa servir melhor. Porque esta é a senha que Emmanuel tem batido conosco desde o ano de 1931, quando ele se apresentou para Francisco Cândido Xavier, no início do seu mandato luz. Aprender para servir mais e melhor. Com isto, dentro dos movimentos que a doutrina codificada por Allan Kardec nos apresenta e nos convida para operar, existe nessa sala, neste programa, um fator que minha alma não pode abrir mão. O tesouro da amizade que nós estamos tentando desenvolver com todos vocês, desta grande rede Amigo Espírita. Que Jesus possa nos inspirar para que na próxima semana nós possamos dar continuidade ao estudo, iniciando a partir do versículo 45 com a parábola dos dois servos. Que Jesus possa continuar lucificando o nosso entendimento, mas que Jesus também nos auxilie para que a gente possa cuidar também da nossa família. Porque não há lógica de vislumbrar uma humanidade regenerada sem o seu pilar fortalecido, sem investir na causa. E a causa é a família, porque o efeito é a humanidade. Porque nos ensina o Espírito de verdade, via as bênçãos de Kardec, a família é a célula máter da sociedade. Portanto, que Maria Santíssima possa nos inspirar para que o Evangelho seja vivenciado por nós, no meio de todos, hoje, agora e por toda a eternidade. E assim, agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês. E desejo que todos, ao desligar o equipamento que oportuniza o nosso contato através dessa rádio web, que possamos nos reconfortar nas bênçãos do nosso travesseiro e, ao dormir, rogar a Deus que nos leve para as moradas celestiais, para que o estudo prolongue e para que a caridade nos envolva e nos conceda a senda para que possamos operar também em nome do bem maior, levando para todos a paz do Senhor. A minha paz vos dou, nos ensina Jesus. A minha paz vos deixo. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, meus filhos, meus discípulos, meus amigos, cristãos de todo o planeta. Estarei convosco até o fim. Ide, porfiai pela porta estreita. Que Deus esteja conosco e que Maria Santíssima nos inspire nesse momento luz da nossa trajetória em busca da regeneração e da paz. Paz é o prêmio do bom combate. Até a próxima oportunidade, em mais um programa do estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus.